Igreja, graça e paz, tudo bem com vocês? Glória a Deus, graças a Deus. Que tarde maravilhosa, né? Que tarde abençoada. Voltamos com o nosso culto Hope, culto Esperança. Glória a Deus. Pode sentar aí, toma seu lugar. Nós vamos começar uma nova série de mensagem nesse mês de janeiro, e nós vamos estar falando, né, nesses dias acerca do valor da fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu acho isso lindo, né? Porque a Bíblia não fala que sem talento é impossível agradar a Deus, que sem habilidade é impossível agradar a Deus. Ela não fala nem sequer que sem santidade é impossível, mas ela fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário, né, que aqueles que se achegam a Deus reconheçam que Deus recompensa aqueles que o buscam. Então nós vamos estar falando nesses dias aí, debaixo desse tema fé, e hoje eu quero falar do tema cruze a linha de chegada. O título da minha mensagem hoje é esse, né? Estamos aqui no começo do ano, né? O começo de 2026, e parece que todo começo de ano é igual, não parece? A gente faz muitos planos, a gente faz muitos projetos, a gente estabelece metas, né? Quem não estabelece metas, né? Não, esse é o ano em que eu vou fazer dieta, esse é o ano em que eu vou fazer academia, esse é o ano em que eu vou ler mais, esse é o ano, não é assim que a gente faz, né? E o mais importante não é como as coisas começam, mas é de fato como elas terminam. É como elas acabam, né? Como elas chegam ao seu findar. Então o mais importante de tudo não é nem como começa, né? Porque muitas vezes a gente começa e não termina, e tem muita gente que não começou e chega no fim, né? Pelo menos não começou da mesma forma que a gente. E eu quero falar sobre isso hoje, sobre nós chegarmos aonde temos que chegar. Queridos, é bem importante a gente entender que existem coisas que a gente fala que vai começar e não começa, e também não é o fim do mundo, né? Tem coisas que se a gente não fizer nesse mês, minha querida, muito obrigado, que Deus abençoe Dona Val, Deus abençoe sua vida. Tem coisas que se a gente não começar, não vai ser o fim do mundo, né? Se não começar a academia esse mês, começa mês que vem. Se não começar nesse semestre, começa o próximo, né? Mas existem coisas que são extremamente importantes, porque não tem a ver apenas com a nossa vida aqui agora, mas tem a ver com a nossa eternidade, tem a ver com a nossa salvação, né? Com a nossa vida eterna. E por isso eu quero fazer com você uma meditação no capítulo de número 12 da carta aos Hebreus. Capítulo 12 da carta aos Hebreus, nós vamos ler o verso 1 e 2. E vamos tirar algumas lições aqui nessa tarde acerca disso, acerca da importância da fé, acerca das lições que isso nos ensinam a cruzarmos a linha, a chegarmos até o fim. Eu muito me entusiasma, muito me encoraja quando nós ouvimos as últimas palavras de Paulo, né? Quando Paulo diz: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Por que Paulo conseguiu chegar ao fim do combate? Por que Paulo conseguiu completar a carreira que lhe era proposta? Lhe sobrava fé. No final de tudo isso ele vai dizer: olha, ainda guardei fé. Muitas vezes o que nos impede de lutar a luta que temos, o combate que temos, de completarmos a carreira que Deus tem, é a falta de fé. Nos falta fé, e se falta fé, falta vigor, falta disposição, falta coragem para chegarmos ao fim. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha,
e assentou-se à direita do trono de Deus. Pai, nós uma vez mais glorificamos o Teu nome, porque nós cremos na Tua presença, nós cremos, Deus, no Teu mover, nós cremos no princípio, no plano, no projeto que o Senhor estabeleceu para nós nessa tarde. Nós cremos que não estamos aqui por falta de opção, ou não estamos aqui por um hábito, mas estamos aqui por dependência, porque dependemos do Senhor, dependemos da graça, do favor, da bondade e da Tua instrução. Portanto, nessa tarde, uma vez mais, fala conosco, que a Tua palavra traga direção para a nossa vida, traga força onde há fraqueza, traga, Senhor, resistência aonde há abatimento, traga, Senhor, Pai, perseverança aonde existe o pensamento de desistência, e que nós venhamos prevalecer e declaramos que vamos cruzar a linha, que vamos chegar ao fim, que vamos viver o propósito e os planos que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. O escritor da carta aos Hebreus está falando aqui para nós acerca de algo que foi proposto, acerca de um encargo, acerca de uma responsabilidade. E nós precisamos compreender isso, porque muitas vezes nós olhamos a vida cristã, nós olhamos a salvação. Quem aqui já foi salvo? Dá um glória a Deus aí. Quem aqui já entendeu salvação? Aleluia. Às vezes nós entendemos salvação como o fim de todas as coisas, quando na verdade a salvação é apenas o início. Salvação não é o fim, salvação é a porta de entrada para o reino. Salvação é o começo de todas as coisas, né? A gente não vai cumprir uma carreira para ser salvo, mas somos salvos para cumprir uma carreira. Então a vida cristã, porque tem gente que falou, estou salvo, ufa, acabou. Não, salvação é o começo do encargo, da responsabilidade, da proposta, do propósito, dos planos, dos projetos de Deus que vão se cumprir por causa dele, através da nossa vida, dele, por ele, para ele, vai se cumprir através de nós. Então o escritor está falando disso, do propósito, da proposta, da responsabilidade que precisa ser terminada, que precisa ser vencida, que precisa ser concluída. A Bíblia fala, né? O Senhor fala, aquele que vencer, olha só, darei a coroa. Então vai precisar vencer, a salvação é de graça, mas terminar a carreira, vai nos custar tudo, e glória a Deus por isso, porque Ele nos dá força, Ele nos dá graça, e Ele nos sustenta nessa caminhada. Então existe um objetivo, um encargo, uma responsabilidade do céu sobre a nossa vida, sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa, que é de nós chegarmos ao fim, que é de nós completarmos a carreira, como disse o apóstolo Paulo. Mas por que é que será que tantas vezes isso parece algo tão difícil de ser vivido? Para alguns até mesmo parece que é impossível. Não, a vida cristã é muito difícil. Às vezes parece que a vida cristã é quase impossível. Eu não acredito que Jesus se sacrificaria numa cruz para nos dar uma vida impossível de ser vivida. Eu não consigo compreender Jesus saindo do céu, vindo para a terra, se tornando homem, suportando a cruz, suportando as feridas, né? Morrendo por nós, para nos dar uma vida que não fosse possível de ser vivida. Ele mesmo nos disse que nele nós teríamos uma vida não impossível, que nele nós teríamos uma vida abundante. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então esse texto nos ensina a lidar com esse conceito de dificuldade, esse conceito de peso, porque às vezes parece que a vida cristã é um peso, parece que orar é peso, parece que ler a Bíblia é peso, parece que ter comunhão é peso, né? E aí nós revelamos que ainda não entendemos o propósito, que não entendemos o encargo. Você entende o que o escritor ali está citando? Ele fala acerca de uma carreira, acerca de uma proposta, de um propósito que nós precisamos viver, e ele diz assim, corramos. Eu acho lindo que ele fala, corra
com paciência. Parece algo meio contraditório. Como é que alguém corre com paciência? Fala de alguém que corre sem parar, fala de alguém que corre sem desistir, que não corre de maneira irresponsável, mas que corre com perseverança. Quantos aqui já viram? Não levanta a mão, só pensa. Aquela pessoa que ela se converte e no primeiro mês de conversão ela ora, ela jejua, ela vem em tudo quanto é culto, ela quer vigília, ela quer tudo que tiver, ela quer. 2, 3 meses depois você nem mais vê ela, porque corre, mas sem perseverança, corre, mas sem permanência, corre, mas sem paciência. Então nós vamos aprender aqui nesse texto alguns pontos muito importantes para a gente permanecer. O ano está só começando, querido, né? Eu falava com um casal de irmãos no domingo, que são casados há pouco tempo, e eu falei assim: como é que está o casamento? E ele disse: pastor, está uma maravilha, está bom demais, está gostoso. E ele falou: mas sabe o que me incomoda? Me incomoda porque algumas pessoas chegam para a gente e falam assim: os 6 primeiros meses é assim, mas deixa passar. Falei: meu irmão, não entra nessa não. Nós vamos crer que vocês vão viver lua de mel até Jesus voltar. Não é os 6 primeiros meses, é todos os dias da nossa vida. Podem ser os melhores dias da nossa história, em nome de Jesus. Talvez tem gente que se incomoda, né, quando a gente fala: essa vai ser a melhor semana da sua vida até aqui. Pastor, você fala porque é um chavão? Não, eu falo porque eu creio, porque a cada dia com Jesus a gente pode viver o nosso melhor dia, a nossa melhor semana, o nosso melhor ano. Alguém além de mim aqui crê? Aleluia, glória a Deus. Então não é difícil. O primeiro exemplo que essa passagem nos traz, que o escritor aos Hebreus fala, ele diz ali no verso 1: portanto, ele está dizendo: olha, foi dito algo antes, e em cima do que foi dito antes, agora eu vou estabelecer algo importante. Também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Ó, chuvinha boa, hein? Aqui está a primeira lição. Qual é a primeira lição? Ele está falando de uma nuvem de testemunhas. Aonde está essa nuvem de testemunha? No capítulo 11 de Hebreus, porque ele fala portanto. Esse portanto está ligando o capítulo 12 ao capítulo imediatamente anterior, o capítulo 11. E no capítulo 11 quem nós encontramos? Nós encontramos a galeria da fé. O Ricardo falava aqui, eu ficava pensando: meu Deus, né? 3 grupos: os legalistas, qualquer outro ali, o avarento e o relativista. Eu pensava assim, né? Ele falava de 3 grupos, irmão, e a gente tem que pensar: legalista, relativista e avarento. Qual que a gente se encaixa? Queira Deus que nenhum desses. Qual lista teu nome entrava? Queira Deus que nenhum desses. Mas nessa lista de Hebreus 11 eu queria estar. Ali está o exemplo, ali está a galeria da fé, ali está aqueles que perseveraram em fé. Então aqui está o primeiro ponto, o primeiro conselho qual é? Busque aprender com aqueles que venceram em fé. Ele está dizendo: tem uma nuvem de testemunha. Não quer dizer que tem uma nuvem testemunhando da gente, tem uma nuvem de gente que tem testemunho. Você consegue entender? Ele não está falando que tem um grupo de gente que está testemunhando a vida que você leva. Não, tem um grupo que tem testemunho de vida. Você está entendendo? Com quem você pede conselho? Com quem você abre tua vida? Para quem que você pede direção? Para quem que você pede ajuda? Peça ajuda para gente que dá testemunho de fé, que dá testemunho de obediência, que dá testemunho de compromisso com Cristo. Não é gente que fala, é gente que vive. Não é gente que tem falácia, é gente que tem vida. Não é sobre gente que tem informação, é gente que tem testemunho. Ele está falando aqui dos heróis da fé. Quem foram os heróis da fé? Aqueles que pela fé venceram. Gente que venceu pela fé. Então busque aprender com gente que vence na fé, com gente que vence na obediência. Porque, irmão, é impossível andar em fé e não andar em obediência, tá? A fé vai nos levar a andar em obediência à palavra.
palavra. Qual é o primeiro start da fé? Crer que Deus existe. Se eu creio que Deus existe, eu não consigo viver em desobediência à palavra, porque se eu creio que Ele existe, a palavra para mim é viva, ela é verdadeira, ela é real. Então busca aprender com aqueles que venceram, andaram na fé, andaram em obediência. Escolha se espelhar em gente que viveu ou que vive em fé, gente que viveu ou vive em obediência à palavra de Deus. Homens e mulheres que testemunham, né? Tem uma vida de testemunho, que apontam para Deus, né? Que apontam, né? Uma vida profissional. Olha para quem é profissional, mas é temente a Deus, anda nos caminhos de Deus, anda em fé, não vive de estratégia, vive de palavra, não vive de negociata, vive de princípio, vive de valores do reino, né? Vai se espelhar num casamento, espelha um casamento, um casal que emana Deus, que flui Deus. Gente, você está entendendo o que eu estou falando? Não é acerca de gente perfeita, porque às vezes a gente tem uma dificuldade, né? Quando a gente fala de homem e mulher de Deus, ou a gente fala de um homem de negócios de Deus, você fica imaginando alguém perfeito que nunca erra. Não, é alguém tão de Deus que não tem problema em reconhecer que errou e pedir perdão, em restaurar, em corrigir. Está entendendo? Não é sobre ser perfeito, mas é sobre depender daquele que é perfeito, daquele que em todo momento aperfeiçoa. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia a Jesus aí, porque Ele nos aperfeiçoa. Então esse é o primeiro conselho que Ele nos dá. Mas aí depois Ele vai dizer: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. O segundo conselho é esse, meu querido. Quer começar bem, mas terminar bem, quer avançar, quer cruzar a linha, quer chegar ao fim, quer completar a carreira, né? Quer completar aquilo que lhe foi proposto, abandone os embaraços da vida. Abandone todo o embaraço da vida. O verso 1 ele diz na parte B isso: deixemos todo o embaraço. A Nova Tradução Linguagem de hoje diz assim: deixando de lado tudo que nos atrapalha. Quer avançar, quer chegar ao fim, quer cumprir o propósito, quer viver o plano de Deus, quer cruzar a linha de chegada, abandone os embaraços. Abandone tudo aquilo que te atrapalha de viver a palavra, te atrapalha de viver para Deus, te atrapalha de viver o melhor de Deus. Sabe o que significa embaraço? Embaraço significa estorvo, obstáculo, impedimento. Ah, o ano mudou, agora eu vou romper. Não adianta o ano ser novo e o embaraço ser o velho. Não adianta ser 2026 e continuar com os embaraços de 2015, de 2020, de 2025. Não é porque o ano mudou que a gente vai avançar, não. O que faz a gente avançar não é a mudança de ano, é a mudança de postura, é a mudança de atitude, é a mudança de mente, a metamorfose, a metanoia, a mudança de mentalidade. Então deixa de lado o que te atrapalha, tudo aquilo que te faz desviar do propósito, tudo aquilo que te faz estar longe do plano e da vontade de Deus. Porque Ele está falando de correr, mas como é difícil correr quando a gente está embaraçado. Como é difícil avançar quando a gente está carregado. Já viu gente cheia de coisa, de mala, de mochila, de sacola, não consegue correr, mal é mal anda. Não consegue andar, por quê? Porque tem muito embaraço, tem muito peso, tem muito estorvo, tem muita obstrução, né? Então é impossível a gente avançar enquanto está assim, emaranhado, enquanto está embaraçado. Gente enrolada, meu irmão, não avança. Gente enrolada só retrocede. Gente que está enrolada, ela desenrola um pouquinho, mas como ela não solta, já viu aqueles cachorrinhos na coleira, aquelas coleiras que estica, daí o cachorro fala: agora eu sou livre. Quando dá uns 5 metros, a dona aperta assim, puxa o bichinho, eita, quase enforca. Tem gente que caminha na vida assim, anda um passo, volta 2, não avança, não consegue ir além. Por quê? Porque está sempre embaraçado. Mas Deus está nos dando uma palavra para desembaraçar a nossa vida, para desenrolar a nossa vida, para tirar todo atrapalho, para que a gente não só comece, mas para que a gente termine, para que a gente não só avance, mas para que a gente avance cada vez mais, né? Não é só sobre terminar, é sobre terminar, é ir além, é ir até o fim.
Então pensa aí hoje, a palavra de Deus está falando para nós, que somos nós que precisamos nos livrar daquilo que nos atrapalha, você entendeu? Não é o pai que tira dos filhos, não é o marido que tira da esposa, não é a esposa que tira do marido, não é o pastor que tira das ovelhas, somos nós que quando entendemos, opa, peraí, isso aí está me atrapalhando, isso aí está me embaraçando, isso aí está me impedindo de avançar em Deus, isso aí está me impedindo de crescer no que Deus tem, isso aí é algo que não me deixa ir além do que eu posso ir, isso aí é algo que tem me limitado. Então a palavra está dizendo que somos nós que precisamos abandonar tudo aquilo que impede o nosso progresso espiritual. Tem gente que tem limite, tem gente que já sabe até onde vai, quando chega ali já não consegue mais romper. Por quê? Porque tem um embaraço, né? E aí a gente começa a achar que a culpa é do lugar, a gente acha que a culpa é da empresa, a culpa é do patrão, a culpa é do pastor, a culpa é do governante. Não, a culpa é dos embaraços que nós sabemos que temos que abrir mão, que temos que deixar para trás e não deixamos. No nome de Jesus, que nessa tarde, debaixo de muita graça e favor de Deus, Deus traga na tua mente a minha oração, todo embaraço que precisa ser alargado hoje aqui no nome de Jesus, todo embaraço que precisa ser deixado para trás no nome de Jesus, né? Que venha desenrolar, que venha, e o problema é que tem gente que não só não abandona os embaraços, irmão, tem gente que procura embaraço. Tem um ditado, né, de gente que procura pelo em ovo, já viu? Tem gente que procura problema, tem gente que procura confusão, tem gente que procura embaraço, tem gente que procura dor de cabeça, tem gente que, né? Então pensa, às vezes você está orando e dizendo, Deus, eu preciso de um milagre, e Deus está dizendo, não, que você precisa de atitude, o que você precisa de posicionamento, o que você precisa de mudança, de uma decisão radical. Talvez tem coisas que você está ouvindo o Espírito Santo dizer, abandona, deixa, larga, para com esses hábitos, para com isso que tem te afastado, e talvez você tenha procrastinado, e está orando dizendo, Deus, faz surgir, faz aparecer, faz acontecer, e Ele hoje está dizendo, não, quem tem que abrir mão é você, quem tem que se posicionar é você, quem tem que tomar uma decisão. Alguém crê nisso? Aleluia, diz um amém, diz um glória a Deus aí, glória a Deus, toma uma posição. E ainda, ó quanta coisa linda, um verso, eu não saí do verso 1, o culto vai acabar e eu estou no verso 1, glória a Deus, como a Bíblia é rica, eu amo a palavra de Deus. E ele fala depois de dizer, de embaraçar, livra de tudo, né? E depois ele diz, e do pecado que nos envolve. A versão corrigida da Almeida Fiel diz, deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha só, observa que o texto está dizendo assim, o pecado, no singular, porque ele não está falando de um pecado ocasional, ele está falando de um pecado recorrente. Ele não está falando nos livra dos pecados, ele está falando nos livra, nos arranca, nos afastemos do pecado, o pecado. Então é singular, está falando de algo recorrente, e mais do que isso, né? Ele fala do pecado que tão de perto nos rodeia. Sabe, às vezes aquele pecado que a gente tolera na nossa vida, é o pecadinho de estimação. Olha, eu me converti, mas esse eu não abro mão. Esse aqui eu não consigo. É esse mesmo que Jesus está dizendo. É esse mesmo que tem te impedido de chegar no fim, de completar a carreira, de cruzar a linha de chegada, de cumprir o propósito, de viver aquilo que Ele já preparou, aquilo que a gente diz, sabe, não se revela, não se entrega, então faz cara de paisagem, mas sabe aquelas áreas que você fala assim, Jesus pode tocar em tudo, menos aqui. Jesus pode mexer em qualquer coisa, menos aqui. Jesus pode tirar qualquer coisa, menos isso. Talvez é o pecadinho que a gente está ali estimando, né? Pecadinho que virou pecado de estimação. O texto também está dizendo aqui o quê? Que somos nós que precisamos deixar. Nós precisamos nos desembaraçar. Nós precisamos deixar o pecado que tão de perto nos odeia. Observa comigo o que diz Isaías capítulo 59, versos 1 e 2. 59 de Isaías, verso 1 e 2, ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, a mão do nosso Deus não está encolhida, a mão do nosso Deus não está inativa, a mão do nosso Deus não está inoperante
operante, Ele é poderoso para agir, a destra dEle nos sustenta, nos protege, nos livra, nos guarda, nos abençoa, Ele é fiel. Mas olha o que Ele vai dizer: ela não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado, nem tampado os seus ouvidos para que não possa ouvir. Deus está ativo, Deus está operante, Deus está se movendo, Deus é vivo, Deus é verdadeiro, seus ouvidos estão abertos, Ele escuta o clamor, Ele escuta a oração, Ele escuta a súplica. Mas o restante do versículo diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e Deus, e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Por que é que Deus não ouve? Porque Ele está surdo? Não, porque os nossos pecados impedem que a nossa oração seja ouvida. Os nossos pecados, a nossa iniquidade fazem separação entre nós e Deus. Então Deus não está atado, não está imóvel, não está inoperante. Ele é poderoso, Ele é o grande eu sou, Ele é o Deus para quem não existe impossíveis. O nosso pecado não enfraquece Deus, mas o nosso pecado nos afasta de Deus. Deus não é enfraquecido quando a gente peca, mas a gente se afasta de Deus quando peca. Na verdade, eu não sei se a gente se afasta porque peca, ou peca porque se afastou. Às vezes alguém pode dizer: não, eu me afastei porque pequei. Não, talvez você pecou porque estava afastado, porque aí a gente não tem tempo para ler, para orar, para ter comunhão, temos muitas prioridades, temos muitas metas, e aí o pecado vai ser apenas uma consequência da nossa falta de tempo para Deus. Então, o pecado é a chave que fecha as janelas dos céus e abre as portas do inferno. Mas a graça de Deus está disponível para todo aquele que reconhece que pecou, que errou, que falhou. A minha Bíblia diz, 1 João: filhinhos, não pequeis, mas se pecais, saibam que existe um advogado que é fiel. Ele vos perdoa de todo o pecado e vos purifica de toda a iniquidade. Há perdão, há restauração. Quarto, agora vamos para o verso 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, só recapitulando, quais são as dicas para eu começar e terminar? Quais são as dicas para eu cruzar a linha que Deus tem, para eu concluir a carreira, para eu acabar a combater o bom combate, para eu chegar ao fim? Para exemplo de Paulo, eu ainda guardar a fé. Lembra o primeiro? Busque aprender com quem venceu em fé. Busque aprender com aqueles que venceram em fé, em obediência. Segundo, abandone os embaraços da vida, abandone, os atrapalhos da vida. 3, decida abandonar o pecado. E o último, não permita que nada nem ninguém tire o seu foco de Jesus. Não permita que nada, nem ninguém tire o seu foco de Jesus. Eu me recordo quando os discípulos, ontem eu falei de uma tempestade, nos últimos dias nós temos que falar de tempestade, mas eu me lembro quando os discípulos estavam no meio de uma tempestade de madrugada, morrendo de medo, e de repente no meio daquele pavor, eles veem ao longe um vulto, e aí eles ficam com mais medo ainda, porque eles achavam que era um fantasma. Eles ficam com mais medo ainda, mais assustado. A Bíblia diz apavorados, e é naquele momento que Jesus diz: não tenham medo, sou eu. Não tenham medo, sou eu. Jesus está ali, naquele momento Pedro vai ser ousado. Pedro ouve a voz, reconhece e diz: Jesus, você é o Senhor mesmo. Então eu quero fazer o que o Senhor está fazendo, eu quero viver o que o Senhor está vivendo, eu quero andar do jeito que o Senhor está andando. Jesus está andando sobre as águas. Jesus fala: vem, Pedro. Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, vem viver como eu estou vivendo, vem fazer o que eu estou fazendo, vem provar do que eu estou provendo. Aleluia. Quem aqui já andou sobre as águas? Mas Pedro, opa, irmão, já? Está cheio de fé, irmão, ali. Mas Pedro andou.
Pedro começa a andar sobre as águas, e a minha Bíblia diz que de repente Pedro reparou no vento, Pedro reparou nas ondas, e Pedro começou a afundar. Sabe por que Pedro afunda? Porque Pedro permitiu que algo tirasse o foco de Jesus. Enquanto Pedro está com os olhos fitos no autor e consumador da fé, Pedro caminha sobre as águas, Pedro caminha sobre a tempestade, Pedro caminha sobre as ondas, Pedro caminha sobre o momento difícil, Pedro caminha sobre o conflito, Pedro caminha sobre a escassez, Pedro caminha sobre aquilo que traz desconforto. Mas quando ele permite que a situação tire o seu olhar de Cristo, ele começa a afundar. Me deixe ser profeta nessa tarde. Você só não começou a andar sobre as águas, você vai permanecer no mesmo nível, na mesma estação, na mesma unção, no mesmo poder. Vai aumentar e não vai afundar. Sabe por quê? Porque você não vai permitir que nada, nem ninguém tire os teus olhos de Jesus. Negócio nenhum vai te fazer olhar para o outro lado, pessoa nenhuma vai te fazer tirar os olhos de Jesus, palavra nenhuma vai desviar o teu foco, mas os teus olhos vão permanecer no Senhor. Quer viver uma virada? Quer viver uma vitória nesse ano, uma vida de vitória, um ano de vitória? Não permita que nada atrapalhe a sua visão. Não permita que nada. Nós precisamos e devemos aprender com os heróis da fé, mas eles são só uma placa, eles são só um instrumento, eles são só uma ferramenta que estão apontando e dizendo: existe alguém maior. Existe alguém maior. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, a vida de Moisés vai dizer: existe alguém maior. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, Abraão vai dizer: existe alguém maior. Quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, eles estão dizendo: existe alguém maior. Nós aprendemos com os heróis da fé, mas nós dependemos do nosso Senhor Jesus. É para Ele que nós olhamos, é nele que os nossos olhos estão fitos. Enquanto Jesus for o seu foco, nada nem ninguém vai poder te derrotar. Enquanto Jesus for o teu foco, você não só começa bem, você termina bem. Você não vai mais parar no meio do caminho. Talvez você parou algumas vezes porque você permitiu que os teus olhos se desviassem, mas hoje você vai estabelecer nessa tarde: nada nem ninguém vão tirar os meus olhos de Jesus. Proposta nenhuma, negócio nenhum, relacionamento nenhum vai me fazer tirar os meus olhos de Jesus. E olhando para Jesus, nós vamos avançar, nós vamos mover, nós vamos crescer, nós vamos cruzar a linha de chegada. Alguém crê, alguém concorda, alguém recebe essa palavra nessa tarde? Então diz amém.